Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje vamos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Aqui vamos iniciar agora o vídeo número 69. Quem quiser acompanhar desde o começo, é só buscar a nossa playlist de estudo do Livro dos Espíritos e assistir desde o primeiro, tá? Mas não quer dizer que você já possa assistir esse. Pode sim assistir, não tem problema. Não vai afetar tanto assim o seu entendimento. E nós vamos continuar aqui no título Vida Espírita, no subtítulo Lembrança da Existência Corporal, e vamos continuar na questão número 309. Questão número 309, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de verdade. De que maneira o Espírito considera o corpo que acaba de deixar? Como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Vejam, lembrando que o Espírito da Verdade, quando responde, ele considera, geralmente, na maioria das respostas, um espírito sadio mentalmente, um espírito que não tem problemáticas, não é materialista, ele está desencarnando sem apegos. Então ele diz aqui, como é que se considera, de que maneira um espírito considera o corpo que acaba de deixar quando desencarna? Como uma veste incômoda que o molestava e que se sente feliz por estar livre. Um espírito sadio. O espírito materialista, ele quer voltar para o corpo, ele não quer que o corpo se perca, ele dá valor ao material. E tem uma pergunta anexa aqui de Kardec na 309. Que sentimento lhe faz experimentar a visão do seu corpo em decomposição? Em decomposição. E aqui ele diz, quase sempre de indiferença por uma coisa que não tem mais. Para o espírito um pouco mais evoluído, não precisa ser um espírito super evoluído, mas já com desprendimento da matéria, para ele o espírito se decompor vai ser indiferente, ele não tem ligação nenhuma. Já para o espírito materialista, apegado, com sentimentos de ganância, ódio, vingança, esse sentimento de ver o corpo em decomposição pode ser fator de sofrimento. Questão número 310. Ao cabo de um certo lapso de tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Olha só, ele pergunta até sobre os ossos, Algumas vezes isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considera as coisas terrenas. Olha só, aqui ele explicou, Isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado que como o espírito observa as coisas terrenas, tá? Então, isso depende muito da elevação. Questão número 311. O respeito que se tem às coisas materiais, deixada pelo espírito, atrai a sua atenção sobre os mesmos objetos e ele vê esse respeito com prazer? E a seguinte resposta. O espírito é sempre feliz por ser lembrado. As coisas dele que se conservavam trazem-no à memória. Porém, é o pensamento que o atrai para vós e não os seus objetos. Olha a importância da pergunta do que ele respondeu aqui, o Espírito de Verdade. Que é o pensamento que atrai os espíritos, que não são os objetos. Muitas pessoas criam mitos, que existem objetos mágicos que podem atrair espíritos. É claro que a gente tem que pensar outros aspectos. Existe sim o apego, Por exemplo, dinheiro. Um espírito escondeu uma barra de ouro e ele é apegado por ganância àquela barra de ouro. Então ele pode ficar apegado à situação de ficar próximo ao objeto, tá? Mas isso é pelo apego. Mas o que mais atrai é a mente, é o pensamento, tá? A memória. Então, por exemplo, se você tem, vamos dar um exemplo, um colar que era da sua mãe desencarnada. Aquele colar ele não atrai o espírito da sua mãe, mas quando você olha o colar e sente saudade ou faz uma oração por ela, tem um pensamento de amor e carinho, o que acontece? Cria uma conexão com esse espírito que sim, pode atrair, tá? E se é com um bom pensamento, com uma boa intenção, é uma atração saudável. Se é um pensamento com muito sofrimento, com choro, com um desejo materialista, que a pessoa estivesse ali do lado, um desejo mais egoístico, aí sim é uma atração com sofrimento. Questão número 312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que experimentam durante a sua última existência corporal? Eles têm essa lembrança dos sofrimentos que tiveram?
E ele responde: frequentemente. Eles a conservam e essa lembrança lhe faz sentir melhor o preço da felicidade que podem gozar como espíritos, né? Então eles podem sentir, tá? Mas cada espírito, essa lembrança do sofrimento, ela pode ser sofrível ou não, né? Ou seja, ele vai lembrar, por exemplo, quando passou fome, era encarnado, era criança, a família era pobre e passou fome. Traz sofrimento, essa lembrança. Se ele lembra disso com mágoa por causa das situações, se essa fome foi infligida pela família, pelo pai, por certas situações, ele pode ter mágoa. Agora, se ele não vê com mágoa, se ele vê como um desafio, essa lembrança não vai ser sofrida para ele. Tá? Questão número 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta seus prazeres quando deixa a terra? Resposta: somente os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias que se harmonizam com a sua imperfeição e que expiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, qualquer prazer que você possa ter na terra, mesmo que seja algo muito saudável, muito bom, ainda assim não é comparável com o que existe no plano espiritual. Já vamos explicar melhor. Aqueles que são apegados a prazeres carnais, a alimentação, o sexo, a bebida, as coisas viciantes, né, eles vão ter sofrimento pela falta desse prazer. Aqueles que têm, por exemplo, saudade, vamos dar um exemplo, né? Não seria talvez bem isso, mas, por exemplo, saudade da música clássica que ouviu na Terra. Né? Então, é uma saudade saudável de algo, né? De algo bom, de algo positivo. Mas no plano espiritual, existem níveis muito superiores da musicalidade que ele pode apreciar. Por isso que ele fala aqui, né, que os prazeres da terra são tão efêmeros. Tá? Mas é uma comparaçãozinha pobre que a gente fez para tentar explicar para vocês. Tá? E aqui tem uma linha que Kardec deixou de consideração. Tá? Tal o homem adulto se despreza daquilo que fez as delícias de sua infância. Então Kardec comparou, e ele gosta de fazer esse tipo de comparação, que qualquer coisa que a gente tenha gostado lá na infância, na fase adulta nós temos outros prazeres, outras situações que são muito melhores. Apesar de muitas pessoas dizerem, né? Ah, mas a infância é tão bom, não sei. É um saudosismo, um certo saudosismo, né? Questão número 314. Aquele que começou grandes trabalhos com fim útil e os vê interrompidos pela morte, né? Tinha uma missão de trabalho. Lamenta no outro mundo tê-los deixado inacabados? E ele responde, não, porque vê que outros estão destinados a terminá-los. Ao contrário, procura influenciar os espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo sobre a Terra foi o bem da humanidade, esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Ou seja, se ele fazia o bem, ele vai continuar fazendo o bem. Se essa atividade era saudável, ele ainda pode incentivar lá da espiritualidade aqueles que vão continuar, tá? Questão número 315. Aquele que deixou trabalhos de arte e de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Segundo sua elevação, ele os julga sobre outro ponto de vista e frequentemente condena aquilo que mais admirava. Então, vejam que o Espírito da Verdade ele está dando também um exemplo, né? Dependendo do tipo de arte. Né? Se era uma literatura boa, saudável, que influenciava bem as pessoas, ele pode admirar, é claro, é natural isso. Só que se ele contribuiu de uma forma negativa com a arte dele, né, ele pode abominar aquilo, pode não gostar mais. Tá? Questão número 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta. Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico frequentemente é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Então veja, tudo que a gente faz aqui muito um reflexo do plano espiritual. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, as coisas que a gente acha mais maravilhosas, no plano espiritual tudo isso já existe
há muitos séculos. Tudo isso já existe muito mais evoluído. Tá? Então nós somos assim um reflexozinho um pouco mais pobre do plano espiritual. Então de lá, quando eles têm a visão de lá, com o que existe lá, comparando com o que existe aqui na Terra, né, tudo fica muito menor. Tá? Mas não quer dizer que seja uma coisa desprezível. Dependendo da situação, aquilo vai ser, digamos assim, alimentado, vai ser continuado, você vai poder, o espírito desencarnado vai influenciar outros que continue a arte, a ciência ou qualquer outra situação. Então, meus amigos, vamos parar por aqui nesse estudo do Livro dos Espíritos e vamos continuar ainda no mesmo subtítulo, Lembrança da Existência Corporal, no próximo vídeo, na questão número 317. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.